Bem, muito boa tarde. Cabe-me, como relator desta petição, dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República para podermos proceder à vossa audição. Nós recebemos aqui na Assembleia, no passado dia 17 de maio de 2024, a vossa petição, até muito bem entregue, de forma intergeracional, e, portanto, estamos aqui hoje reunidos vários deputados, a começar pelo Presidente da Comissão de Ambiente, o Sr. Deputado Salvador Malheiro, mas também o Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira, do PSD, que irá intervir pelo PSD, eu próprio pelo Partido Socialista, Miguel Costa Matos. Entretanto, também está a chegar mais um colega meu, e também os deputados Raul Melo e Bruno Peçanha, Bernardo Peçanha, do Chega, e, portanto, e o deputado Carlos Martins, do PS. E, portanto, estamos aqui vários para vos ouvir. Um tema que não é novo a esta Casa, que já teve um projeto de resolução aprovado, uma resolução da Assembleia da República aprovada. Já teve também, ainda recentemente, uma discussão em sede de plenário, mas que temos todo o gosto em, mais uma vez, vos ouvir. Portanto, para o benefício dos senhores deputados, nós temos connosco o Sr. Manuel Valadas Preto, Vice-Presidente da Direção SOS Quinta dos Ingleses, o Dr. Pedro Jordão, também Vice-Presidente da Direção SOS Quinta dos Ingleses, a Sra. Silvia Lai, autora e primeira subscritora da petição, e também a Sra. Sofia Duarte, Presidente do Conselho Fiscal do SOS Quinta dos Ingleses. E, portanto, agradecendo também já estes fantásticos serviços que os serviços de apoio à Comissão fazem para nos apoiar em tudo mais, informar-vos que isto começa com uma intervenção inicial dos peticionários de 10 minutos, a que seguirá intervenções de 3 minutos cada um dos grupos parlamentares, a que poderão responder num único bloco de 10 minutos. Se quiserem dividir as vossas intervenções nos 10 minutos que têm agora, ou no fim, por vários de vós, estão inteiramente à vontade. E, portanto, dou a palavra ao engenheiro Manuel Preto. Manuel Valadas Preto, é? Para começar? Não, queria começar a Silvia. Então, tenha a bondade, Sra. Silvia Lai. Obrigada. Boa tarde a todos, Sr. Relator, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, agradeço a oportunidade desta audição e de estar aqui também com o SOS Quinta dos Ingleses. Sou ativista ambiental, sou também autora desta petição, munícipe em Carcavelos desde 1976, e estou aqui porque acredito na vontade e na mudança. Não é difícil compreender que as alterações climáticas que estamos agora a sentir só poderão ser revertidas se passarmos a cuidar da natureza não como um objeto externo, mas uma extensão da nossa casa ou de nós próprios até. Como disse recentemente António Guterres, secretário-geral da ONU, nesta emergência climática e ambiental, nós, os humanos, não só estamos em perigo, como somos o perigo, mas também somos a solução. Para proteger o planeta de um desequilíbrio sem precedentes, é preciso um movimento de consciência à escala global, em que todos agimos localmente. Não daqui a 1 ou 5 anos, mas hoje e todos os dias a seguir. É tempo de agir e gostaria que a Quinta dos Ingleses fosse um dos muitos exemplos necessários para esta mudança profunda. Nas cidades e áreas de elevada densidade populacional, como é Carcavelos, peço desculpa. É urgente contrariar os efeitos das ilhas de calor com mais e maiores ilhas de verde, com árvores, sombras, ribeiras, terra que respira e sustenta a biodiversidade. Os parques urbanos não são um luxo, são uma necessidade. É essencial salvar os 50 hectares de verde em Carcavelos. É essencial a segurança da orla costeira e da praia. Manifestos, idas à Assembleia Municipal, petições, protestos, de tudo temos feito um pouco.
a percepção que eu e os quase 10 mil subscritores agora desta petição têm é que as nossas vozes não têm sido devidamente escutadas por quem tem o poder de decisão nesta matéria. A percepção é que existe um desfazamento entre aquilo que o Governo e o Parlamento definem como prioridades nas políticas ambiental e de ordenamento do território e o que realmente acontece in loco, a nível dos projetos urbanos, da gestão municipal e no processo de licenciamento que lhe está inerente. Ao vir aqui hoje, quero ainda acreditar que aqueles que defendem as causas ambientais, sem outra agenda que não a proteção da natureza e o direito a viver em ambiente sadio, são genuinamente escutados neste Parlamento, nesta Comissão. A nossa quinta está em risco iminente de ser destruída. Salvem a quinta, salvem Carcavelos, salvem o nosso planeta. Muito obrigada. Obrigada. Acho que é assim. Tenha Ok. de bondade. Doutor Engenheiro Manel Valadas Preto. Exatamente, agora. Já não é a primeira, não é a segunda vez que eu venho cá de forma oficial falar deste assunto e hoje eu queria chamar a atenção, para mim, é o ponto dos mais importantes. Não é? Temos o ambiental, temos o social, temos o económico, mas aqui eu acho que hoje é preciso defender a democracia. Porque estamos a falar de uma questão democrática, ou seja, nós temos uma das petições mais assinadas a nível local do país. Já é a segunda. Esta segunda teve ainda mais assinantes do que a primeira. Temos centenas ou milhares de munícipes que participaram na discussão pública sobre o empreendimento. Temos vários especialistas de todas as áreas que nos apoiam. E mesmo assim, o assunto continua a ser discutido. Não é? O PPRUX começou a ser discutido em 2012 e ainda já passaram mais de 10 anos e continuamos a discutir. E há um risco muito grande das pessoas, não só dos munícipes, da população, deixar de acreditar na democracia e nas instituições democráticas. Não é? De um lado, temos uma Câmara Municipal que se está a portar como um promotor imobiliário, ou seja, o papel de uma Câmara e dos autarcas é os de defender a população e, quanto muito, fazer de árbitro entre os promotores e a população, mas está-se a comportar como uma promotora, não é? E depois, muita gente não entende porque este assunto é levado a discussões públicas da autarquia, maioritariamente as pessoas opõem. O assunto é feita uma primeira petição, o assunto vem à discussão na Assembleia, sai uma resolução e nada acontece. E o comum do cidadão não entende isso, não é? Nós sabemos quais são as vossas limitações, sabemos quais são as limitações de todo o funcionamento, aliás, sabemos em parte, não é? Mas a população não entende. E o que está a acontecer é que cada vez mais, portanto, isso transforma-se numa radicalização e numa abstenção nas eleições. Cada vez mais as eleições em Cascais têm níveis de abstenções altíssimos, não é? Portanto, era isso que eu queria vir aqui, queria apelar, é que saia daqui qualquer coisa, desta vez que tenha um impacto prático, não é? E que dê resposta ao pedido das pessoas. Ainda dispõe de 4 minutos. Vai falar o Dr. Pedro Jordão? Tenha a bondade. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado e Sr. Presidente. Obrigado a todos os senhores deputados aqui presentes. Eu queria sublinhar mais agora a questão jurídica propriamente dita. Esta petição pode ser, em nosso entender, bastante relevante para trazer algo de novo àquilo que já foi feito. Nós sabemos que houve uma resolução de 2021 que, infelizmente, não foi dado seguimento, não por culpa do Parlamento, não por culpa do Governo, mas por culpa exclusivamente da autarquia local. Foi a autarquia local que não fez nada para dar seguimento àquilo que a resolução parlamentar instituía, que era a de recorrer à figura da área protegida de âmbito local para salvaguardar a Quinta dos Ingleses. Ainda não é tarde, estamos a meio de um processo judicial que pode travar, efetivamente, o andamento das obras, mas isso não é seguro. E aquilo que é importante é que haja a consciência, designadamente de toda a Assembleia, mas designadamente dos senhores deputados aqui presentes, de que aquilo que estão em causa são interesses públicos nacionais.
E disso é prova e exemplo o POCAS, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira. O Plano de Ordenamento da Orla Costeira estabelece interesses, ou clarifica e densifica esses interesses públicos nacionais que visam a proteção da Orla Costeira, por se entender que é um bem maior. De resto, aquela área, como todos sabemos, tem um impacto direto e é usufruída por diversos municípios, não apenas Cascais, mas também Oeiras, Lisboa e até Sintra. Ora, trata-se de um interesse bastante mais amplo do que o interesse autárquico local do município de Cascais e, por isso, justifica-se, em nosso entender, que seja recomendado, por exemplo, ao Governo a expropriação daquela área por um interesse público nacional na defesa da mesma. Eu recordo que esta questão da Quinta dos Ingleses tem merecido amplo interesse nacional, não apenas por parte das populações envolvidas, e é disso exemplo realmente o facto de estarmos a atingir praticamente as 10.000 assinaturas nesta petição que aqui foi submetida e que na altura tinha apenas 8.288, já vai quase nas 10.000, mas para além disso recordo que a mesma questão foi também objeto de diversas reportagens televisivas nacionais e de diversos meios de informação, de reportagens de diversos meios de informação internacional, como por exemplo o Le Monde, o Corriere della Sera, a TV5, a TBF e o Globo e El Mundo. Portanto, claramente ultrapassa até o âmbito exclusivamente nacional a defesa e as preocupações inerentes à defesa desta área. Não se diga, pois, que a competência para resolver este assunto é exclusivamente uma competência local ou do município de Cascais. Não é. É verdade que também é, mas que e não podemos deixar que o município boicote aqueles que são os interesses nacionais, tal como definidos no POCAS, tal como, de resto, é reconhecido numa série de outra legislação e compromissos internacionais, como seja a Lei do Restauro da Natureza, como seja a Lei de Bases do Ambiente, como sejam os protocolos relativos às alterações climáticas. É disto que se trata de fazer. É criar os mecanismos, e o Parlamento é, sem dúvida, a Casa de Democracia mais apta a fazê-lo, de criar os mecanismos e as condições legais para a efetiva proteção de uma área verde que é essencial e que, se for destruída, implicará a destruição de toda a biodiversidade existente e, sobretudo, um agravamento muito considerável das condições de vida de toda a população. Eu recordo, só a título de exemplo, que este ano, com o facto de aquela área ter sido vedada, há centenas de crianças que deixaram de poder frequentar a praia nesta época balnear, muitas delas sendo esta a única época em que o podem fazer, porque deixaram de ter lugar para estacionar os autocarros que a transportavam. Tudo isto será muito maior, terá um impacto muito maior se vier, efetivamente, a ser construído aquilo e se vierem a existir ali mais cerca de 10.000 pessoas, que é aquilo que se prevê com a construção na Quinta dos Ingleses e nos empreendimentos envolventes. Muito obrigado, senhores deputados, pela atenção dispensada. Eu agradeço. O tempo já passou. Ainda queria intervir. Não, está bom. Ok, muito bem. Então, vamos dar início então à ronda de ouvir os partidos. Eu queria só dizer, em resposta também à intervenção da senhora Silvia Lai, que, de facto, hoje estamos aqui um grupo acima do que é o habitual para este tipo de audiências, não só a muito ilustre presença do Sr. Presidente da Comissão, como também, entretanto, juntou-se o Sr. Deputado Carlos Escação, a Sra. Deputada Raquel Ferreira e já tinha referido o Sr. Deputado Carlos Silva, a juntar aos que já tinha referido inicialmente. Portanto, acredito que os grupos parlamentares dão a maior importância ao vosso trabalho, à vossa iniciativa. Creio que do PAN também está cá o assessor Dr. Luís Almeida. Portanto, estamos cá para vos ouvir com toda a atenção e todo o respeito. Portanto, para iniciar, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira. Muito obrigado, relator, deputado, senhores e senhores deputados. Cumprimento naturalmente quem lidera esta petição
e eu diria que os 7.865 peticionários é o que nós temos registrado e que hoje já está cerca de 10.000. E naturalmente que expressamos aquilo que é o nosso agradecimento pela intervenção cívica que têm. Tem tido uma dedicação, uma preocupação com esta matéria da preservação da Quinta dos Ingleses e isso eu diria que é um exemplo de cidadania ativa e nós, enquanto deputados, agradecemos esse empenho. E sabemos a importância que tem o impacto da preservação da Quinta dos Ingleses para a comunidade. Mas não podemos deixar de destacar aqui que é o facto do projeto da Quinta dos Ingleses ter uma declaração de impacto ambiental aprovada. Que sabem melhor do que eu o processo todo. Não vou voltar atrás a falar no processo todo desde o início, conhecem-no, como digo, melhor do que eu. E eu diria que para mitigar, e ao longo dos anos o projeto foi mudando, também o sabem, foi mudando de forma a que pudesse mitigar aquilo que são os impactos ambientais. E aquilo que é hoje o projeto de urbanização proposto é bem diferente daquilo que era no passado. Aliás, se ele for anulado, correríamos o risco de voltar a ter 3.000 fogos ou algo do género. Portanto, poderia acontecer. E existem, e a grande questão, aliás, já falámos isto aqui na última legislatura, prende-se com o reconhecimento da realidade daquilo que são os direitos adquiridos por parte dos promotores do projeto. Esta é uma das questões mais relevantes e que também o sabem, e o facto destes direitos existirem, nós chegámos a falar aqui em sede desta comissão de que só havendo a possibilidade de o Governo poder fazer, e por isso percebi a questão da expropriação, portanto, de poder fazer uma possibilidade que a Câmara Municipal transmitiu na altura que não faria, porque as coisas estão aprovadas e estão como disse, com impacto diferente daquilo que era inicial, e, portanto, nós temos aqui alguma dificuldade que é preciso ter a base jurídica e por isso está um processo a decorrer. E, portanto, isso tem muito a ver com isso. Uma recomendação, como já foi feito, é uma recomendação apenas ao Governo para poder agir, mas não tem posição legal também, como sabem. E, portanto, a tentativa de reversão tem que ser encarada da nossa parte também com o máximo de seriedade, como o fazem também naquilo que é o enquadramento legal, e por isso temos que o fazer com esta base. E perceber quais são as consequências, então, da anulação, tal como já disse há pouco, se vai ou não aumentar depois o número de fogos, só porque há uma anulação daquilo que é o aprovado atualmente. E por isso eu diria que há uma preocupação de facto com a preservação da Quinta dos Ingleses, como um espaço histórico, um espaço verde histórico, e merece a nossa atenção e este esforço conjunto de toda esta Comissão, não tenho dúvida nenhuma sobre essa matéria. Temos é conseguir perceber entre aquilo que é o enquadramento legal e a mitigação das medidas de proteção, com as medidas de proteção, o que é que se consegue fazer. No fundo é isto. E agradeço naturalmente aquilo que é o vosso esforço, a forma como se envolvem ativamente nesta matéria, e da nossa parte nós queremos vamos acompanhar o tema, continuar atentos ao mesmo, mas com esta preocupação e com esta responsabilidade que temos que ter de perceber, com a nossa necessidade de seriedade e transparência no discurso político, de o dizer que o enquadramento legal é fundamental, perceber como é que pode ser ultrapassado, porque sem essa forma de ser ultrapassado o problema, teremos muita dificuldade de resolver. Portanto, esta é a matéria-chave e, mais importante, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, transmitir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra, neste caso a mim próprio, sobre o Partido Socialista. E começando por cumprimentar as senhoras e senhores deputados, o Sr. Presidente da Comissão e também os senhores peticionários. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem uma posição muito clara sobre a Quinta dos Ingleses e tem-no há muito tempo. Este é um terreno que, de facto, há muito que existe a vontade de o urbanizar. Nos anos 80, infelizmente, quando a doutora Helena Roseta, a arquiteta Helena Roseta, foi Presidente de Câmara Municipal em Cascais pelo PSD, atribuiu direitos de construção. Nos anos 90, uma governação do PS da Câmara tentou reduzir essa construção, com sucesso, mas sem aprovação nos órgãos autárquicos. Depois
por 2 vezes a maioria, Viva Cascais, PS e CDS, na Câmara Municipal de Cascais e na Assembleia Municipal de Cascais, aprovaram planos de pormenor que viram reduzir a construção, mas ainda assim a construção é enorme, prolonga-se por 10 anos no tempo, com as contrapartidas todas enfiadas nos últimos anos de execução da obra, com prédios com uma volumetria absolutamente desproporcional, não só para aquilo que é a linha costeira, mas também para aquilo que é o perfil arquitetónico na zona, de moradias de veraneio e também o perfil histórico do que é a Quinta dos Ingleses, e com uma destruição significativa do Pinhal, acrescentando, aliás, que o projeto informava de um erro crasso, que é contabilizar cada uma das árvores nos passeios como se fosse um espaço verde e, portanto, uma sobreestimação daquilo que são os espaços verdes no projeto. Foi por isso que, ao longo dos últimos 11 anos, nos temos mobilizado em conjunto com outros partidos e, sobretudo, com a sociedade civil, com a SOS Quinta dos Ingleses, com o Fórum Carcavelos, no sentido de tentar bloquear este projeto. A verdade é que ele passou de diferentes fases legais e administrativas, portanto, não é uma área protegida de âmbito nacional, porque não há valores ambientais a nível nacional para proteger. A avaliação de conformidade ambiental foi declarada conforme pela APA. Em termos urbanísticos, tanto a APA como a CCDR validaram devidamente o ordenamento daquele território segundo o plano de pormenor. Entretanto, foi, portanto, emitida a licença de construção, que tanto quanto sabemos foi levantada e já a área está entaipada e a construção irá em breve iniciar-se. Foi, com exceção, naturalmente, agora da novidade da providência cautelar que foi introduzida e sobre a qual se aguarda uma decisão em relação à oposição do município. Do nosso ponto de vista, aquilo que o Parlamento podia fazer já foi feito, que é recomendar ao Governo que agisse no sentido de promover uma área protegida de âmbito local. Porque existem valores ambientais de âmbito local a serem protegidos. E até de âmbito regional, se existisse essa figura, não é? Nomeadamente por causa da orla costeira. Aquilo que na altura foi a resposta da Câmara Municipal, inclusive do Vice-Presidente Miguel Pinto Luz à altura, era que, se houvesse dinheiro do PRR, que se poderia usar esse dinheiro para expropriar o terreno e, portanto, para ultrapassar o problema dos direitos adquiridos. E agora que o Sr. Vice-Presidente é Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, ainda para mais da Habitação, e das infraestruturas também é relevante, porque aquela área vai ter uma grande pressão do ponto de vista das infraestruturas, nomeadamente da mobilidade. Aquilo que importa dizer é, então, ele que aprova o dinheiro. Seguramente o PRR parece-nos difícil, porque é dinheiro europeu, mas que arranje o dinheiro para poder evitar esta obra. Se assim não for, quer dizer, em termos administrativos as coisas estão devidamente cumpridas e em termos resta a via judicial. Naturalmente que politicamente nós estamos ao lado de quem está contra aquilo e aquela obra, e naquilo em que nós pudermos ajudar para combatê-la politicamente, aqui estaremos. Entendemos é que, em termos legislativos, já estando estes vários processos administrativos consumados, há pouco que nós possamos acrescentar nesta fase, sem ser a luta, que é a vossa luta, a luta nas ruas, nas redes sociais, a luta por uma mudança política que permita ultrapassar estes obstáculos. Muito obrigado. E, sem mais demoras, passava então a palavra ao Sr. Deputado... Raul Melo, do Chega. Peço desculpa. Sr. Deputado Relator, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da Comissão, Salvador Malheiro. Começo, obviamente, por cumprimentar e saudar os signatários desta petição, a Associação SOS Quinta dos Ingleses, assim como os seus milhares de subscritores. De facto, trazem-nos, e diga-se novamente, um caso de enorme importância no que concerne à preservação e conservação da natureza e que é bem demonstrativo, e lamento ter que usar esta expressão, da maior hipocrisia que reside nesta casa. Afirmam a maioria dos partidos neste Parlamento que o ambiente é hoje uma das suas grandes prioridades. Batem no peito como se fossem os arautos máximos nesta matéria e fazem de bandeira meramente eleitoralista as preocupações climáticas. Contudo, aquilo que temos observado é uma profunda hipocrisia, pois quando toca a legislar, mas legislar efetivamente com objetivos reais que promovam a proteção, a preservação, a conservação ecológica, pouco ou nada fazem.
O Chega afirma-se como partido conservador e é o único comprometido com a salvaguarda do nosso património ecológico, com a natureza e com a biodiversidade. E neste caso da Mata da Quinta dos Ingleses, demonstra exatamente que a maior parte dos partidos não querem em nada saber do ambiente, dos ecossistemas e apenas fazem umas iniciativas justamente para o número político. E desta forma gostaria de questionar os seus peticionários. Como obviamente tenho conhecimento, na atual legislatura já deram entrada 2 projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda e outro do PAN. Na passada legislatura, um do PAN, que entretanto caducou, mas na 14ª legislatura foram 6 os projetos de resolução, sendo que apenas 2, o do PS e o do PAN, foram aprovados. Ora, aquilo que eu gostaria de vos questionar é de que forma a aprovação desses 2 projetos de resolução impactaram positivamente a vossa luta. Desde essa aprovação, a Mata Quinta dos Ingleses passou a estar mais salvaguardada? Ora, calculo que não, se caso contrário não estaríamos aqui novamente com estas preocupações. Pelo que assim pergunto, no vosso entender, de que forma podemos de facto legislar no sentido de proteger a Quinta dos Ingleses? Com uma alteração à lei das áreas protegidas? Gostaria também de questionar muito diretamente qual e como tem sido o papel da Câmara Municipal de Cascais neste processo. Entre outros, aqui aproveito para questionar também sobre a polémica construção do Hotel Hilton. E o que nos podem dizer sobre isto e muito diretamente, se no vosso ponto de vista existe algum envolvimento do atual Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, nestes processos, e de que forma a construção na Mata Quinta dos Ingleses afeta a faixa REN de Cascais, assim como o plano de ordenamento da orla costeira e, no fundo, quais os reais impactos que pode ter em termos de erosão costeira e a própria salvaguarda, por exemplo, da praia de Carcavelos. E, para terminar, reitero o nosso agradecimento pelo vosso trabalho e, da parte do Chega, ainda que pareça curto um projeto de resolução, vamos, com certeza, avançar com essa iniciativa, pelo que volto a pedir os vossos contributos que nos possam aqui deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sr. Relator. Agradeço também a presença dos peticionários e cumprimento mais uma vez por todo o trabalho que têm feito na defesa da Quinta dos Ingleses. Para o PAN, esta não é uma questão nova. Efetivamente, temos trabalhado quer em parceria com outras forças políticas do espectro democrático desta Assembleia da República, mas também com a sociedade civil, que se tem mobilizado e que tem procurado fazer desta luta um exemplo para todo o país de como é que podemos preservar os valores naturais. E, nesse sentido, sendo já a segunda vez que também estão nesta Assembleia da República, gostaria também de saudar em particular o facto de que, através deste trabalho, quer das petições, quer também das resoluções que foram aprovadas aqui no Parlamento, termos conseguido pelo menos adiar a entrada das máquinas neste espaço, pois sabemos que se não tivesse existido toda esta mobilização da sociedade civil a par do poder político, dificilmente não teríamos já uma realidade muito mais alterada e a ser devastada perante a voracidade dos grandes interesses imobiliários. A concretização deste projeto, do projeto, aliás, ao qual os peticionários se opõem, vai destruir, como bem sabemos, um espaço verde que tem cerca de 52 hectares, representa o fim do maior pulmão verde da linha costeira que existe entre Lisboa e Cascais. Surge também aqui num contraciclo com aquilo que deve ser a preservação da orla costeira e, em particular, destes valores naturais, e põe também em causa a própria praia de Carcavelos, como bem sabemos, e, portanto, para o PAN, há aqui, de facto, uma urgente e premente preservação, quer destes habitats, quer da biodiversidade que ali existe, quer também da fruição enquanto espaço natural, que deveria neste momento ser público e não privado, tendo em conta que deveria existir uma maior abertura, tal como aconteceu nas Alagoas Brancas, para que efetivamente se encontrasse uma alternativa para o projeto e que, por exemplo, o Fundo Ambiental pudesse estar neste momento a financiar a aquisição daquele espaço para fruição pública, deixando assim para as gerações futuras o legado do vosso trabalho. Nós, de facto, no passado trabalhámos estas matérias na Assembleia da República, desde junho de 2021, em que aprovámos aqui uma resolução que exigia ao Governo uma articulação com a Câmara Municipal para encontrar uma solução. Também
aquilo que propusemos sempre foi a revisão do próprio PDM para procurar, de alguma forma, também proteger espaços desta natureza. Mais recentemente, nomeadamente, também uma outra moção no sentido da rejeição do próprio projeto de loteamento também foi uma das nossas propostas e nesta legislatura fomos dos primeiros a apresentar um projeto de resolução, uma iniciativa que queremos que seja discutida em conjunto quando a vossa iniciativa for ao plenário, para que o Governo cumpra, por um lado, a resolução já aprovada pelo Parlamento, mas, por outro, também que crie um mecanismo, e é isso que nós também propomos, para que possa funcionar junto do Fundo Ambiental, destinado a apoiar financeiramente os municípios na aquisição e preservação deste tipo de espaços verdes, como é a Quinta dos Ingleses. No fundo, trata-se de replicar o que aconteceu com o processo das Alagoas Brancas, em que o Governo, de facto, em parceria com a Câmara, promoveu e financiou a aquisição deste espaço. Aliás, neste momento, sabemos que o ex-vice-presidente Miguel Pinto Luz é atualmente o Ministro das Infraestruturas e, portanto, conhecendo bem esta realidade de Cascais, aquilo que nós propomos é que, de facto, que não se oponha à criação de um instrumento jurídico que permita um recuo como o PAN, de facto, propõe no âmbito desta questão. E, dito isto, gostaríamos de deixar aqui duas questões. Por um lado, em relação à providência cautelar, qual o estado da mesma, se há alguma novidade que nos possam dar, até para percebermos qual o efeito que a mesma possa ter, nomeadamente suspensivo. Por outro lado, também, se acham que poderia ser, de facto, vantajoso para a preservação da Quinta dos Ingleses e muito em breve nós vamos ter a discussão do Orçamento de Estado aqui na Assembleia da República, a existência então de um fundo que apoie os municípios para comprar os terrenos de alto valor ambiental que possam estar em risco de destruição, tal e qual como o PAN propõe. E agradeço mais uma vez a vossa presença e, acima de tudo, o vosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, tivemos as intervenções destes três grupos parlamentares e da deputada única representante do PAN e passamos então a palavra para a resposta por um período de 10 minutos. Começa então o Dr. Pedro Jordão, tenha a bondade. Boa tarde. Muito obrigado. Bom, relativamente ao Sr. Deputado Patrício Oliveira, eu devo dizer uma coisa. O facto de existir uma DIA não significa, por si só, que os impactos ambientais tenham sido corretamente avaliados. Os documentos nos quais se baseou a DIA, eu refiro só um exemplo. A questão das temperaturas, do estudo do impacto em termos climáticos, foi feito com dados que terminavam em 1988. 88, em 2016. Portanto, há aqui uma série de questões que, evidentemente, as entidades administrativas, seja a APA, seja a CCDR, ao avaliarem, avaliam com base nos documentos que lhes são apresentados. E têm que formular um juízo de caráter administrativo sobre os mesmos, baseado naqueles documentos, mas que, eventualmente, pode estar errado. E essa é uma das questões que está, inclusive, a ser discutida e que, eventualmente, virá a ser discutida até com recurso a peritagens no âmbito da ação judicial. Por outro lado, gostava também de dizer, sobre a questão dos direitos adquiridos, que nós não pomos em causa que Alves Ribeiro e o St. Julian's tenham direitos adquiridos. A Câmara Municipal de Cascais, inclusive, fez tudo para lhes conferir esses direitos, inclusive assinando o contrato de urbanização e emitindo as licenças, já depois de ter sido proposta a ação judicial e quando até já sabia perfeitamente que a mesma estava a decorrer. Por outro lado, achamos todos que, evidentemente, havendo direitos adquiridos, os mesmos, em caso de expropriação, têm que ser ressarcidos pelo seu justo valor. É um princípio essencial, básico da nossa Constituição, o direito de propriedade e os direitos relacionados com o mesmo, de maneira que esses direitos devem ser, evidentemente, acautelados. Não estamos aqui a falar de uma expropriação pura e simples, sem pagar rigorosamente nada a estes promotores. Não. Devem e têm que ser devidamente indenizados pelo justo valor, calculado eventualmente, em caso de discórdia, ou fixado eventualmente em caso de discórdia, através dos tribunais. Mas eu gostaria também de sublinhar que o próprio Presidente da Câmara de Cascais já referiu da Assembleia Municipal de 30 de outubro de 2023 que o problema não é o dinheiro. Que, se fosse uma questão de dinheiro, o mesmo se arranjaria. Portanto, acho difícil
que a Câmara Municipal diga isto e depois não faça nada para concretizar designadamente aquilo que foi a resolução aprovada pelo Parlamento. De resto, há, de facto, a possibilidade de recurso a fundos europeus, em nosso entender, o que poderá mitigar a solução, e há outras formas, de permutas de terrenos, diversas formas de acordo que é possível estabelecer, mas que não foram exploradas pela Câmara Municipal, infelizmente, a nosso ver, de uma forma perfeitamente contrária àquilo que seria legítimo face aos interesses públicos aqui presentes. Neste caso da Quinta dos Ingleses, no projeto tal qual está, não há a mais pálida defesa do interesse público. Há exclusivamente a defesa do interesse privado. O parque urbano previsto, que na verdade tem cerca apenas de 6 hectares dos quais que incluem uma estação elevatória, 2 campos de jogos e outras instalações desportivas, e que ficará, e a Ribeira, além do leito da Ribeira, propriamente dito, que ficará reduzido a muito menos do que 6 hectares, numa área que atualmente é superior a 50 hectares. Portanto, achamos que a questão da DIA não é por si só, não exclui a possibilidade de tomada de medidas, nomeadamente pelo Parlamento, nomeadamente pela consideração, pela recomendação de expropriação daqueles terrenos com base no interesse público. Achamos que já foi reconhecido pelo próprio Presidente da Câmara que o dinheiro não é um problema e consideramos a proposta, designadamente, do recurso a um fundo ambiental uma solução muito boa, neste caso, como no caso das Alagoas Brancas, e, portanto, não vemos que haja também por aí qualquer impedimento. Só para recordar, está a meio do tempo. Sim. Relativamente, e agora, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, consideramos que não é pelo facto do processo estar neste ponto que se deve considerar que é uma questão decidida. Ainda vamos a tempo, ainda há tempo. O pior que pode suceder é achar que já é tarde e que não há nada a fazer. Devemos, precisamente, combater isso e implementar as medidas necessárias, porque senão, de facto, a nossa democracia perde. O envolvimento cívico perde, as pessoas sentem-se defraudadas e sentem-se incapazes de realmente defender aquilo que é mais importante. Relativamente ao Sr. Deputado Chega, de facto, nós consideramos que foi importante a diversos títulos, mesmo em termos de mobilização popular, os projetos de resolução e a resolução aprovada anteriormente por este Parlamento. Temos pena é que não lhes tenha sido dada sequência real e que a mesma possa ser boicotada, de facto, por uma atitude passiva ou inativa por parte do município. Achamos que, quando estão interesses nacionais, é inadmissível que os municípios boicotem aquelas que são os interesses nacionais. Por outro lado, em relação às medidas que propomos, ou, em termos legislativos, consideramos que seria importante criar algumas categorias novas, nomeadamente as áreas de grande suscetibilidade ambiental e em risco, que pudessem conter ou pudessem ser alvo de medidas práticas de proteção e de indemnização no caso de existirem licenças emitidas. Também consideramos que não deve ser possível continuar a passar-se aquilo que se passa ainda atualmente, que é dos estudos de impacto ambiental serem pagos pelos promotores. Consideramos que deve haver um instituto público independente, eventualmente com colaboração das universidades e que permitisse até às universidades, por esse meio, algum financiamento, serem essas entidades independentes a fazer os estudos de impacto ambiental. Enquanto forem os promotores a pagar, é evidente que os estudos de impacto ambiental dirão sempre que aquilo não fere quaisquer interesses ambientais e que está tudo conforme, etc, etc. Portanto, estes são dois dos pontos. Relativamente à questão do Wilton, e muito rapidamente, a questão do Wilton é, de facto, vergonhosa. A questão do Wilton está a ser investigada a título criminal. Consideramos que em breve, é provável que em breve
haja desenvolvimentos sobre a mesma. A questão do Wilton permitiu a construção, ou permitiu a emissão de uma licença para 166 apartamentos e 66 quartos que serão Wilton, o resto serão apartamentos turísticos, numa zona em cima do mar, numa zona que era totalmente proibido construir com aquelas características e por um preço absolutamente irrisório. Preço esse estabelecido com base em valores ultrapassadíssimos, com valor matricial ultrapassadíssimo, calculado em 2010, quando a propriedade foi vendida apenas em 2023. De resto, mesmo a licença de construção foi emitida em 2023, ainda antes de ter sido transmitido o terreno ao promotor, o que é algo verdadeiramente espantoso, sendo que, de facto, reconheço, o atual ministro Miguel Pinto Luz esteve envolvido nesse processo, tal como esteve também envolvido no processo do bairro da Torre, no terreno ao lado da Quinta dos Ingleses, onde a própria CCDR emitiu diversas vezes parecer desfavorável e onde estão em causa a construção de 567 apartamentos turísticos com 1.422 camas, ao lado da Quinta dos Ingleses, com a densidade que já é conhecida. No processo do bairro da Torre, repito, a CCDR, a APA, aliás, e depois a CCDR, emitiram parecer desfavorável, considerando que aquilo violava o POCAS. Relativamente à senhora deputada Inês Sousa Real, eu queria também sublinhar uma coisa. Cada vez mais a economia verde é importante. É importante e é geradora de mais-valias económicas muito acentuadas. Não podemos continuar numa estratégia que deixe de lado o impacto económico desta economia verde e devemos, pelo contrário, apoiar essa economia verde de forma a que os benefícios da mesma gerem mais-valias para todo o território, nomeadamente em termos turísticos. Apostar no modelo que está a ser feito atualmente é exatamente o contrário. É continuarmos no mesmo modelo económico tradicional português, da baixa mais-valia e que, a longo prazo, é negativo para o país na sua globalidade. Não sei se ainda tenho mais algum... E, por outro lado, realmente parece-nos que, em relação à providência cautelar, a mesma tem fortes motivos, tem fortes probabilidades de vir a ser decretada, o que fará, eventualmente, parar as obras, nomeadamente o corte das árvores, e concordamos inteiramente que no próximo OE seja criado um fundo ambiental para correr designadamente estas situações, porque compreendemos também que os municípios muitas vezes não têm sozinhos capacidade para responder a situações deste tipo. E que é importante que tenham, porque senão continuaremos sempre a andar para trás e a desproteger o ambiente e o futuro de todos nós. Muito obrigado. Primeiro, o Sr. Deputado Patrício Oliveira. Queria só fazer uma introdução à mesa, se me permite, Sr. Deputado, Relator, para deixar clara 4 questões que me parecem importantes. Uma, que o Plano Pormenor teve 20 entidades, foi aprovado por 20 entidades, portanto tiveram a oportunidade, são muitas, Senhor são vastas, deputado, era importante sabe dizer. Que isso não é uma interpelação à mesa. Sim, não, eu sei que me estou a dirigir assim, para dizer que a questão dos direitos adquiridos... Não vamos fazer novas intervenções. A questão dos direitos adquiridos não é de agora, deputado. é de 80. E aquilo que eu vejo, e isto é importante perceber, até porque não quero politizar a questão, porque estava aqui a sentir muita politização, isso não me parece correto, é que são 11 hectares no Parque Urbano. Como falou em 6, é os documentos oficiais que tenho. Não sei se obrigado, estão errados, Sr. mas é o que Deputado. está. Obrigado. Sr. Deputado Raul Melo. É também para uma interpelação? Sr. Presidente, não, eu fiquei aqui com uma dúvida e gostava só, se me permitisse, fazer uma pergunta muito rápida para uma resposta. Eu vou usar do hábito que o Sr. Presidente da Comissão tem usado, que é o da tolerância parlamentar. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Bom, muito obrigado. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, e é uma pergunta muito rápida. Se tem ideia, qual é que seria o valor que a Câmara teria que pagar agora aos atuais proprietários para reaver os direitos adquiridos? Muito obrigado. Abusando aqui da figura da tolerância parlamentar, se puderem, muito rapidamente, nós temos que ir para o plenário, está bem? Sr. Deputado, eu agradeço, mas isso depende do próprio... Não sabemos. A própria Câmara não tem dados para fornecer. A certa altura a Câmara dizia que eram 100 milhões, depois foi subindo até aos 300 milhões. Chegou-se à conclusão, depois de uma intimação judicial para prestação
para a entrega de documentos que não havia qualquer valor, qualquer documento que sustentasse esses valores, mas consideramos que isso também depende do modelo seguido. Obrigado. Agradeço muito aos nossos peticionários e aos senhoras e senhores deputados que tiveram a oportunidade de estar e também aos serviços da Comissão e aos vários assessores que acompanharam esta audição. E a petição, portanto, irá ter o seu relatório aprovado e seguir os trâmites. Esperamos ter novidades para vós em breve. Obrigado.